E se o caminho para a verdadeira riqueza não começasse na conta do banco, mas na nossa cabeça? A gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a de que o sucesso financeiro talvez tenha menos a ver com o quanto se ganha e muito mais a ver com a perspectiva. Essa é a grande questão, né? O que vale mais, um salário maior ou um jeito diferente de pensar sobre o dinheiro? O material que a gente está analisando hoje defende com unhas e dentes que a resposta está numa virada de chave, sabe? Numa mudança fundamental na forma como a gente enxerga as finanças. E essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o dinheiro é tratado como uma semente, que é plantada para crescer e dar mais frutos. Do outro lado, ele é só combustível para ser queimado agora, para gratificação imediata. No fim, a diferença é essa: ser um produtor ou ser apenas um consumidor. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender a fundo essas duas mentalidades. Depois, a gente mergulha na armadilha do consumo, onde muita gente acaba caindo. Vamos buscar inspiração numa história real incrível e, para fechar, vamos detalhar os passos práticos para construir a tão sonhada liberdade. Então vamos começar pela base de tudo, as duas mentalidades. E para a gente sacar de vez o poder que elas têm, vamos fazer um exercício de imaginação um pouco radical. Pensa só nessa cena. E se de repente toda a riqueza do mundo fosse juntada e dividida igualzinha para cada pessoa no planeta? Da noite para o dia, todo mundo com a mesma grana na mão. O que aconteceria? Bom, a nossa fonte aqui faz uma previsão bem ousada sobre o desenrolar dessa história. A previsão é que em menos de 5 anos, o dinheiro ia acabar voltando para as mesmas mãos de antes. Chocante, né? E por que isso aconteceria? Porque a questão central não é o dinheiro, e sim a mentalidade. É como se fosse uma programação que roda na cabeça e que dita o resultado final. E é isso que nos leva direto para as armadilhas que mantêm essa programação funcionando. E isso já é o gancho perfeito para a gente falar da armadilha do consumo. Um ciclo vicioso que, olha, muita gente conhece bem de perto. É o que chamam de inflação do estilo de vida. A pessoa consegue um aumento, uma promoção, e quase que magicamente o custo de vida sobe junto para consumir cada centavo extra. É como correr cada vez mais rápido numa esteira, sabe? A pessoa se esforça mais, mas continua exatamente no mesmo lugar. E essa frase da nossa fonte, ela resume tudo de forma brilhante. Sem o conhecimento certo, ter mais dinheiro só significa ter mais oportunidade de cometer erros financeiros, talvez até maiores. Tá, mas na vida real, como se quebra esse ciclo? Para ilustrar isso, vamos ver uma história de transformação que é, simplesmente, inacreditável. Essa é a jornada da Cleusa Maria. Ela começou na pobreza trabalhando como empregada doméstica. Mas olha só o ponto de virada nessa linha do tempo. Ela começou a vender bolos para ter uma renda extra. E aqui está o segredo, a grande sacada dela. Em vez de gastar o lucro, ela reinvestiu tudo de volta no negócio. Ela escolheu construir um ativo em vez de comprar um luxo. E o resultado dessa disciplina implacável está aí no número: 800 milhões de reais. Esse é o faturamento anual da empresa dela. Aquilo que começou com bolos caseiros virou um império com mais de 400 lojas pelo Brasil. E essa frase dela é a chave de toda a filosofia. Ela entendeu perfeitamente a diferença brutal que existe entre parecer rico e ser rico de verdade. Ok, a história inspira, mas como é que se aplica essa mentalidade na prática? O material de origem mostra uma jornada bem clara, dividida em 3 passos. Antes de querer subir a escada, a gente precisa firmar bem o pé no primeiro degrau, a autonomia financeira. E o que é isso? É bem simples. É conseguir pagar todas as próprias contas com o próprio trabalho, sem depender de dívida, de empréstimo, de ajuda. E olha, que ninguém se engane, chegar nesse ponto por si só já é uma vitória enorme. E aqui a gente vê o mapa completo. Começa com a autonomia. Depois, a gente avança para a liberdade financeira, que é quando dá para realizar sonhos, como viajar ou ter um carro melhor sem se endividar. E o objetivo final, a independência. É o ponto em que os investimentos pagam pelo estilo de vida. O trabalho se torna uma escolha, não mais uma obrigação. A teoria é ótima, a gente sabe, mas é a ação que realmente transforma. Então, como se começa a construir isso? Vamos dar uma olhada nas metas concretas que servem de base. A sugestão da nossa fonte é focar em missões claras e alcançáveis. Em vez de um sonho vago, tipo ficar rico, a ideia é ter uma missão concreta, como zerar as dívidas ou construir uma pequena reserva de segurança. Cada uma dessas é uma fase vencida, uma vitória gigantesca no processo. E o ponto crucial é que essa jornada toda não muda só a ponta bancária.
ela muda a própria definição do que significa ser uma pessoa rica. Essa ideia é muito poderosa e desafia completamente a visão normal de riqueza. Ela sugere que as coisas mais valiosas que a gente pode ter não são aquelas que dá para mostrar para os outros. A riqueza de verdade é a paz de espírito, é a liberdade de tempo, a segurança para a família, é ter o poder de escolher, de ter opções, é viver uma vida sem aquela ansiedade financeira constante. Isso sim são os verdadeiros ativos. Isso nos deixa com essa reflexão final. No mundo tão focado em exibir o que se tem, talvez o maior desafio seja construir justamente a fortuna que ninguém pode ver: a paz, a liberdade, a segurança. A pergunta que fica no ar é: o que está sendo construído aí, no invisível?